Então, vamos voltar aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês a radiografia que eu estou enxergando aqui. Então, faz de conta que é a mesma radiografia. Então, olha só. Então, assim, nós vamos fazer, para fazer o cateterismo, nós vamos precisar, então, dessa medida aqui, ó, que é o comprimento no dente na radiografia, chamada de CDR. Tá? Então, é por meio dessa medida, tá, é que nós vamos selecionar o primeiro instrumento que vai entrar no canal, o que é o instrumento de cateterismo. Okay? Então, ele é feito de acordo com o tamanho presumível do canal, o diâmetro e comprimento desse canal. Então, vamos lá, aqui, vamos dar um exemplo. Vocês mediram esse dente aqui, tá? Essa medida aqui, ó, reta, né? Essa reta aqui tem 22 milímetros. Quando você mede essa reta, na verdade, você está medindo a distância do bordo da superfície oclusal até o ápice dental. Digamos que eu vou trabalhar dentro dessa raiz aqui. Okay? Então, tem aqui que essa medida da distância entre duas retas que passam pela superfície oclusal e pelo ápice radicular, essa medida tenha 22 milímetros. O que a gente faz? A partir dessa medida, nós vamos tirar 2 milímetros, ok? E aí nós vamos estabelecer o que a gente chama de comprimento de exploração inicial. Tá? Então, esse comprimento de exploração inicial é o comprimento do dente na radiografia menos 2 milímetros. Okay? Então, se o comprimento do dente na radiografia tem 22 milímetros, a gente vai passar para o nosso instrumento endodôntico 20 milímetros. Aí, mais uma vez, respondendo o porquê disso. Porque a radiografia que a gente tem em mãos pode estar com um tamanho distorcido desse dente. Okay? Pode estar alongado, por exemplo. Né? Pode estar alongado. Então, pode estar dando 22 milímetros aqui e o dente ter, por exemplo, 20,5, 21. E se a gente for colocar o instrumento nos 22 milímetros dentro do canal, a gente vai estar passando pelo forame apical. E a gente não quer isso. A gente quer fazer a exploração do canal, desde que o instrumento que está explorando o canal se mantenha dentro do canal radicular. Ok? Então, deu para entender o porquê de eu tirar esses 2 milímetros do comprimento do dente na radiografia para estabelecer o comprimento de exploração inicial? Alguém quer que eu repita isso? É uma margem de segurança, né, professor? Essa diminuição de 2 Exatamente milímetros. uma margem de segurança. Exatamente uma margem de segurança. Tá? E é padrão para qualquer medição? Como? É padronizado, ser sempre menos 2? É padronizado. O que vai acontecer é que vocês vão achar livros e até professores que ensinam 3. Tá? Então, seria recuar 3. Mas, hoje em dia, as radiografias que a gente tira inicial, elas são feitas com posicionador radiográfico. Tá? Então, essa distorção diminuiu. Tá? Antigamente, alongava e encurtava o dente com muito mais frequência. Hoje em dia, não, porque a gente usa o posicionador radiográfico. Tá? Então, hoje em dia, a gente está usando tirar apenas 2 milímetros, transferir essa medida para o instrumento, né, até o cursor. Então, a gente ajusta o cursor em 20 milímetros, como é o caso do exemplo, e com essa margem de segurança, foi bem avaliado por você, a gente vai introduzir esse instrumento no canal radicular. Então, a gente tem que escolher instrumento endodôntico de pequeno calibre, ok? E dentro desse comprimento de exploração inicial. Aí alguém pode perguntar, professor, mas olha só, digamos que eu estou lá trabalhando num local em que, por algum motivo, não tem máquina de raio-x lá, não tem aparelho de raio-x, e o paciente chega com uma radiografia impressa na mão, por exemplo, ou me traz uma imagem qualquer de uma radiografia e eu não tenho acesso a uma radiografia periapical.
né? Então, a gente pode usar essa tabela aqui de comprimento dos dentes. Então, o dente que a gente estava avaliando lá era um segundo molar inferior, que aqui na nossa tabelinha está dando 22,4. Então, que está mais ou menos dentro dessa medida aqui, que deu 22 milímetros, né? Então, essa tabela substitui, né, a radiografia em mãos. Logicamente, a radiografia em mãos é o que a gente deve ter, ok? Então, o ideal é a radiografia em mão, mas se for o caso da gente não ter acesso a uma radiografia confiável, ou o paciente chegar com uma imagem no celular, às vezes, de uma radiografia que foi tirada em outro lugar, hoje em dia, com a digitalização, isso acontece, a gente vê isso muito acontecer isso na clínica, a gente pode estar usando essa tabela de valores médios, e em cima desses valores médios a gente tira 2 milímetros, assim fazendo o comprimento de exploração inicial. Tá? É mais ou menos a mesma coisa. Deu para entender isso aí? O valor da tabela e aonde que ela substitui a imagem radiográfica? Então, tanto na imagem radiográfica quanto na tabela, eu diminuo os 2 milímetros. Sim, sim. Olha, na imagem deu 22, segundo molar. Olha aqui, 22,4. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você vai ter que fazer o quê? Diminuir 2 milímetros, né? Aqui, no caso da tabela, segundo molar inferior era 22, a gente diminui para 20, e vai dar exatamente com o comprimento desse dente aqui, que era 22, e a gente jogou para 20. Tá? Então, os dois, você diminui os 2 milímetros. Okay? Isso aqui eu até falo para os alunos, para eles terem essa tabela na clínica. Copiar isso aqui, imprimir e levar. Porque se o paciente chega lá com uma imagem que não é uma imagem que dá para ser medida, você usa essa tabelinha de forma fácil e simples. É só pegar e tirar 2 milímetros desses valores para a gente iniciar a exploração do canal. Ok? Daqui a pouco vai cair, tá, pessoal? 5 minutos, a gente volta novamente. Bom, olha só. Vamos começar do jeito mais fácil. Tá? Vamos trabalhar com cateterismo do canal, de canais amplos. Tá? Aqui é mais fácil. Okay? Então, assim, sempre que a gente vai começar a exploração, né, a gente vai começar com instrumentos menos calibrosos ou mais finos do que o diâmetro do canal. Okay? Isso é uma regra. Tá? A não ser em canais de difícil exploração, aí não tem jeito. Mas nos canais amplos, por exemplo, um molar igual esse aqui, para um molar, logicamente, o instrumento 10, instrumento 0,8 é o que a gente deve usar, porque o molar já tem um canal atrésico de natureza, por natureza. Tá? Agora, se fosse um incisivo central superior, o instrumento de cateterismo não necessariamente seria um 0,8, 10, 15. Poderia ser um 25. Por quê? Porque o diâmetro do canal de um incisivo central superior é muitas vezes maior do que o diâmetro, por exemplo, da raiz desse molar que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, não existe um instrumento de cateterismo único para todos os dentes. Instrumento de cateterismo ideal, ele tem que ser, via de regra, de diâmetro menor do que o diâmetro do canal. Agora, qual instrumento que você vai usar depende do diâmetro do canal. Se fosse um incisivo central, ou um segundo premolar superior, que tem um canal e é amplo, o instrumento de cateterismo poderia ser muito bem um 20, poderia ser muito bem um 25. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, porque às vezes o aluno tem a ideia de que se a gente vai usar um instrumento fino para cateterismo, instrumento fino para ele são os de série especial e ele só quer usar aquele instrumento. Negativo. Tá? Depende do diâmetro do canal. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Se não respondeu é porque ficou. Sim. Na frente. Então vamos lá. Cateterismo de canais amplos. Olha lá. Utiliza-se instrumentos endodônticos de aço inoxidáveis tipo K, tá? Porque eles são mais... eles suportam você fazer movimento de alargamento, ok? Com diâmetro menor do que o diâmetro do canal.
Então, vamos pensar no molar, que é mais estreito, ok? Vamos pensar no molar. Então, olha, o instrumento que a gente vai utilizar é, normalmente, os de primeira série, 0,6, 0,8 ou 10, e de comprimento de 21 e 25 milímetros no máximo, tá? Porque o instrumento de 31 é muito comprido para você fazer um cateterismo, tá? Então, assim, imagine isso num dente posterior, como no molar. Então, a gente não usa, normalmente, para cateterismo, isso é uma regra geral, instrumentos maiores do que 25 milímetros. Ok? Até porque o cateterismo ele não vai, nessa primeira fase, ele não vai até o ápice radicular. Ele vai ficar ali mais ou menos uns 2, 3 milímetros aquém, né? 3, pode ficar uns 4 milímetros aquém, mais ou menos, do comprimento total desse dente. Tá? Então, ó, nesse caso aqui do molar, vamos usar instrumentos 0,6, 0,8 e 10 de 21 e 25 milímetros, instrumentos tipo K em aço. Ok? Então, ó, outros detalhes sobre o cateterismo. O instrumento deve ser acionado manualmente por meio do movimento de cateterismo, que a gente vai ver qual é esse movimento agora mesmo. E a câmara pulpar, como já falei, sempre preenchida com solução de hipoclorito de sódio. Esse movimento que vocês estão vendo aí é um movimento de cateterismo para canais amplos. Tá? Então, veja bem, ele está fazendo o movimento de penetração, giro à direita e à esquerda e retrocesso. Ok? Então, você vê que ele penetra, gira à direita e esquerda e remove. Tá? Mais uma vez. Penetra, gira à direita e esquerda e remove. Até onde? Até o comprimento, né, que a gente predeterminou no cursor. Ok? Até o comprimento que a gente predeterminou pelo cursor. Chegou no cursor, no ponto de referência que a gente elegeu, a gente para. Tá? Então, só lembrando, cateterismo de canais amplos, penetração, giro à direita e à esquerda e tração. Até chegar no comprimento que a gente predeterminou lá no comprimento de exploração inicial. Alguma dúvida sobre esse movimento, pessoal? Só fazendo um feedback, abrimos